Mateus capítulo 24. Mateus 24. Já sabe qual é o versículo? Você pode dizer assim: eu já tenho mais um versículo decorado. Mateus 24, 13. Palavras do Senhor Jesus, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Esse. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale nesta manhã, que o Senhor nos abençoe aqui, Senhor, neste culto, que a Tua presença se manifeste aqui no meio de nós, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom, irmãos, temos visto aqui já, acho que 3 domingos, o mesmo texto. Inicialmente, lemos do versículo 1 até o versículo 13. E, posteriormente, temos lido apenas o versículo 13, refletindo sobre as palavras do Senhor Jesus nesse texto que tem por título Sermão Profético, quando Jesus ele profetiza, mostrando o que aconteceria nos últimos dias, que seria o tempo próximo da sua volta. Então é esse o tempo que nós estamos vivendo, é esse o tempo que nós estamos atravessando, e portanto podemos dizer que o Senhor Jesus já está voltando. Jesus volta para buscar o seu povo. Jesus está a caminho para buscar a sua igreja. E nós devemos estar preparados, lembrados do que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Então Jesus disse que nesse tempo haveriam pestes, terremotos, pessoas estariam traindo umas às outras, se odiando, perseguindo os cristãos, guerras, rumores de guerras, fome, toda essa tralha, né? Toda essa gama de coisas ruins aconteceria nesse tempo próximo à volta do Senhor Jesus. E ele diz, para fechar estas informações que ele nos deu, e louvado seja Deus porque o Senhor nos prepara para o que vem. Amém? Uma das coisas boas que a Bíblia Sagrada tem para nos dar é a preparação. A palavra de Deus, ela nos prepara pelo que vem pela frente, para aquilo que nós vamos enfrentar. Então, o Senhor Jesus, depois de mostrar todo este cenário, que é esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, a saída para nós não há outra. A saída para nós chama-se perseverança. Nós temos que perseverar no caminho do Senhor. Nós temos que perseverar nas orientações do Senhor. E aí temos visto, assim, de uma forma detalhada, os pontos principais nos quais nós temos que perseverar. Então já vimos que nós temos que perseverar na fé em Jesus, amém? Temos que perseverar na fé em Jesus Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Temos que perseverar na fé em Jesus. Nós temos que perseverar na instrução da palavra, na obediência à palavra. Nós temos que perseverar no cumprimento da palavra de Deus. Nós temos que perseverar também no fervor do Espírito. Não podemos esmorecer, não podemos esfriar. Temos que perseverar no poder do Espírito, porque esta obra de Deus, ela é feita no poder do Espírito. Não há outro meio de fazer esta obra. Esta obra, ela é feita
através da perseverança na oração. Nós temos que perseverar em oração, não há outro jeito, não há outro meio, é através da oração que nós vamos romper esses dias maus. E então nós temos que perseverar também na luta contra o pecado. Quem lembra do livro que lemos aqui como igreja, 5 votos para obter poder espiritual, de A.W. Tozer, falando sobre esses 5 votos, havia um deles que dizia assim: trate seriamente o pecado. Quem lembra? Trate seriamente o pecado. Então, palavra de Deus nos ensinando aqui da importância de nós tratarmos seriamente o pecado. E mais, perseverar na prática da bondade. Também falamos aqui que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada nos ensina que não há bondade em nós. Nós não somos bons na nossa essência. Nós recebemos a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é transmitida a nós pelo Espírito Santo. A bondade de Deus, ela é transmitida a nós pelo Espírito de Deus. E porque nos tornamos novas criaturas quando nos convertemos. Mas mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não foram transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, há também nessas pessoas uma graça de Deus, porque afinal de contas elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então é possível que vejamos também alguns atos, algumas atitudes de bondade em muitas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus. Vocês lembram, por exemplo, de Cornélio, não é? A palavra de Deus diz que Cornélio chamou a atenção de Deus por causa de suas boas obras, porque ele era uma pessoa que tinha compaixão, ele era uma pessoa que ajudava, que fazia o bem ao próximo. Então isso chamou a atenção de Deus, e Deus mandou que Pedro fosse lá, porque não adianta apenas boas obras, é necessário o evangelho da salvação. E quando Pedro chega lá, nós sabemos muito bem o que acontece, quando então desce o Espírito de Deus sobre aqueles que estavam ali, e acontece aquele poder extraordinário de Deus ali naquela casa. Então, irmãos, tudo isso aí vem demonstrar para nós a importância da perseverança para atravessarmos dias difíceis. Porque tem gente que por causa da oposição, tem gente que por causa das dificuldades, tem gente que por causa das lutas param no meio do caminho, desistem de avançar, desistem. Tem gente que desiste de viver, tem gente que dá cabo da própria vida por causa das dificuldades. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é que nós não podemos parar. Nós não podemos voltar atrás, nós temos que perseverar, amém? Glória a Deus. E diga-se de passagem, tudo que nós iniciamos é relativamente fácil, né? Tudo que começamos com relativa facilidade. O problema é perseverar naquilo que começamos. Então você observa, começamos a estudar. Muita gente começa a estudar. O Ministério da Educação, já há algum tempo no nosso país, ele até fornece benefícios para as famílias que colocam seus filhos na escola. Ajuda de todo tipo. Ajuda que na minha época, quando estudava lá no antigo primário, não tinha essa ajuda, não é? Eram nossos pais que tinham que comprar o uniforme, não é? Comprava, minha mãe fabricava, ela que costurava as nossas roupas, então ela fazia lá aquela calça de tergal. Quem lembra do tergal? Ainda existe tergal? Ainda existe tergal ainda?
tergal, o pessoal chamava de tergal nervoso. Existe ainda, não sei por que era nervoso. Acho que é por causa do vento, quando batia ele ficava tremendo assim, não sei, não é? Então, a calça de tergal azul marinho, né? A blusa branca, que tinha que ser muito bem passadinha, comprava um emblema na secretaria da escola. Quem dá agora, o pessoal voltou lá atrás agora. Eita! As saias das meninas, aquelas cheias de preguinhas, né? Ou tinha aquela que tinha duas pregas, uma aqui, outra aqui, né? Essa era do quê? Ginásio, isso, né? Então, o material escolar era todo comprado pelos pais. Se tivesse dinheiro ou não tivesse dinheiro, comprava assim mesmo, né? Hoje nós temos aí governo doando material escolar para as crianças, doando uniforme para as crianças, dando condução. Lá em Campo Grande tem um ônibus que leva as crianças para a escola e depois passa de novo no ponto para levar para casa. Olha quanta facilidade. E, no entanto, as pessoas começam a estudar e, no meio do caminho, param, não é? Só estudam até um certo ponto. É fácil começar uma faculdade. Antigamente, para você fazer uma faculdade, irmão, antigamente, quando alguém da família se formava numa universidade, era motivo de... tinha missa. Quem lembra, hein? Tinha uma missa que os alunos tinham que ir, as famílias iam lá, né? E depois a formatura, a família toda ia na formatura, aquelas fotos bonitas de antigamente, né? Aquela foto assim que você olhava, você olha assim e diz, mas essa minha roupa não era essa cor, não, né? Então, aquela festa que se fazia antigamente quando um filho se formava numa faculdade. Hoje em dia é mais fácil entrar na faculdade, um monte de gente, né? Entra, faz uma faculdade, a gente que faz até duas, mas muita gente que começa, para no meio do caminho, tranca a matrícula, desiste, para. É fácil começar, mas continuar é que são elas, né? Quantos empreendedores começam uma empresa? Eu até essa semana fiz contato com o Fábio, quem é instruído nesse assunto. Eu falei para ele, me dá uma orientação aí. Eu já ouvi falar que muitas das empresas que começam, logo nos primeiros anos, elas quebram, não é? E elas vão à falência. Então ele estava me explicando que nos primeiros 5 anos, 80% das empresas quebram nos seus 5 primeiros anos. Não passam de 5 anos, 80%. Muitos começam a empreender, não é? Mas por falta de orientação, por falta de uma série de coisas, né? Desistem, param, uns prosseguem, outros param. Você começa a fazer um exercício físico, você vai numa academia, vai animado, faz a matrícula, diz que vai começar, compra roupa de exercícios, o tênis, e agora eu vou começar, agora vai ser, começa, é fácil começar, daqui a pouco, não aguento mais, para no meio do caminho. É fácil prometer as coisas, mas para cumprir, quantas pessoas casam? Aqueles preparativos para o casamento, quanto dinheiro gasto, gente, olha, às vezes eu fico pensando, quanta gente gasta os tubos de dinheiro para realizar uma cerimônia. Eu já participei de cada cerimônia chique, irmãos. E aí depois o casamento, depois de uns anos, o casamento vai, tem casamento por aí que não dura nem 2 anos. Tem casamento que fracassa no primeiro ano. Começar é fácil, é até motivo de alegria para começar. Dificilmente a gente vê pessoas, na hora de entrar na cerimônia,
Dificilmente a gente vê as pessoas tristes. Geralmente, na maioria das vezes, 99,9% é festa. Dia de casamento é dia de festa, é dia de alegria. Dificilmente você olha para o rosto da noiva e você vê a noiva chateada, aborrecida. Igual no YouTube, outro dia eu vi um vídeo, não é, de uma igreja aqui próxima de nós aqui, na hora de dizer sim. O pastor pergunta para o noivo, e o noivo todo feliz, sorridente, sim, claro, eu amo minha noiva. Quando perguntou para ela, e ela já estava com cara de que em poucos amigos, ele perguntou para ela, ela olhou para ele e falou, eu te amo, mas eu não estou preparada. E saiu correndo. Meu Deus! Mas isso é hora de dizer, tinha que ser ali, meu irmão. Se um membro desse, eu vou logo avisar antecipadamente. Você não se atreva a fazer um negócio desse comigo. Não se atreva. Graças a Deus, quase 30 anos de ministério, nunca passei essa vergonha. Vergonha internacional, meu irmão. Até porque todo mundo está filmando. Não é? Por favor. Mas então, começar é fácil. Eu quero ver perseverar no casamento. Eu quero ver você, não é? Prosperar na perseverança, prometer e cumprir. Ser membro da igreja é fácil, quero ver perseverar até o fim, como a palavra do Senhor diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, irmãos, continuando no mesmo tema, como agir no tempo do fim? Perseverar na compaixão. Nós já vimos até agora quantos? 2, 4, 6. Então, em sétimo lugar, perseverar na compaixão. Mateus capítulo 14, versículo 14, diz o texto que Jesus estava numa determinada localidade, de repente chega para ele a notícia de que João Batista estava morto. Herodes mandou matar João Batista, o decapitou, ele teve sua cabeça levada numa bandeja. E quando Jesus soube daquilo, diz o texto que Jesus se retirou daquele lugar e foi para um lugar deserto. Ele entrou num barco e foi para um lugar deserto. A multidão o seguia por terra. A multidão precisava de Jesus e Jesus queria ficar sozinho. Jesus foi para um lugar deserto porque ele precisava de um tempo para ficar ali sozinho. E a multidão seguia pela terra, lá olhando o barco, e a multidão seguindo por terra. E quando ele desce do barco, diz a palavra que ele olha a multidão de pessoas ali. E diz o texto, olha, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. O que ele fez? Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ele se compadeceu da multidão. É interessante, irmão, Jesus não tinha sossego. Jesus não tinha sossego, era ele para tudo. Era um só para tudo, nem os seus discípulos davam conta do que era necessário fazer. Diz a palavra que ele viu lá aquela multidão que o seguiu, ele olhou para a multidão, sentiu compaixão, lá no original foi movido por compaixão. A palavra compaixão é uma palavra grande, que significa splachnizomai, em grego vem da raiz que significa intestino. A palavra quer dizer intestino, na raiz da palavra quer dizer intestino, vísceras. Os gregos, na antiguidade, pensavam que do intestino é que vinham o intestino era
o centro das emoções. Os hebreus achavam que o intestino, ele produzia as misericórdias e afeições. Eu acho engraçado que, ultimamente, a psiquiatria, alguns psiquiatras andam dizendo que a depressão tem alguma participação do intestino. O intestino tem participação na depressão, não é só coisa do cérebro. E isso ainda está em análise, em estudo, mas eu fico pensando, rapaz, eu acho que esse negócio tem alguma coisa. Olha aí, vai ver que os gregos e os hebreus na antiguidade estavam certos e agora é que vai ser comprovado isso, né? Porque você sabe quando o intestino da pessoa não está funcionando muito bem, a gente diz que a pessoa está enfesada. Já ouviu falar, não? Né? Hein? Fulano está enfesado. Hã? Em fezes. Né? Pessoa que está com prisão de ventre, sai da frente dela. Né? Parece que o funcionamento do intestino parece que mexe com a cabeça mesmo. Né? Mas deixa lá os psiquiatras estudarem isso mais um pouco para a gente poder ter certeza. Mas Jesus, o nosso maior exemplo, ele era movido por compaixão. Diz o texto que ele se compadeceu da multidão e curou os seus enfermos. Você continua lendo as Escrituras e você percebe que ele cura os enfermos sempre por compaixão. Por exemplo, quando ele se depara com aquele cortejo saindo com o corpo daquele menino, filho da viúva que morava em Naim. É melhor a gente especificar a viúva que morava em Naim, porque quando a gente fala tanto que a viúva de Naim, né, tem um monte de gente por aí achando que Naim é o nome do marido dela. Então a viúva que morava em Naim estavam saindo o cortejo. Jesus vem com outro grupo entrando na cidade, toca no esquife e diz para ela, diz o texto, que ele, movido de compaixão, ele se compadeceu dela e disse para ela, não chores, não chores. Apesar da maldade à nossa volta, apesar de tantas coisas que estão acontecendo, nós precisamos perseverar na compaixão. Irmãos, nós nunca oramos tanto e tão bem como quando oramos por compaixão por alguém. Quando oramos com compaixão por alguém. A oração funciona muito melhor quando é uma oração feita com compaixão. É só você comparar. Pensa, quantas vezes você conseguiu orar por alguém por longo tempo, com perseverança, com determinação, por alguém que você não conhecia. Você orou apaixonado por essa pessoa que você não conhecia durante muito tempo? É difícil. Agora, se essa pessoa fosse parente sua, se essa pessoa fosse amiga, se essa pessoa tivesse uma aproximação, com certeza você ia conseguir orar muito mais. É só comparar a oração de uma mãe por um filho, por uma filha, de um pai por um filho, por uma filha, de um filho por uma mãe, por um pai, de um irmão orando por outro irmão. Por isso que nós sempre dizemos, irmãos, a oração que mais funciona, a oração mais poderosa é aquela oração de uma mãe pelo seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Ou de um pai? Porque às vezes a mãe
vem para o pastor, o pai vem para o pastor e diz assim: ora por esse meu filho. Pode até orar, mas ninguém ora melhor do que a mãe. Até porque foi dado autoridade à mãe e o pai, autoridade sobre essa criança, sobre esse filho, autoridade também espiritual. Lembra quando os filhos iam dormir antigamente, que eles falavam, não era nem bênção, era benção. Hein, irmão? Filho ia sair de casa, o que ele falava? Bença pai, bença mãe. Antes de dormir, bença pai, bença mãe. Nem sabia que era benção, era benção, né? E os pais, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Irmão, isso é uma prática boa que se perdeu. E pais, mesmo que seus filhos não tenham recebido esse costume, abençoe seus filhos quando saírem de casa. Quando eles estiverem saindo de casa, diga para eles: Deus te abençoe. Quando seus filhos estiverem em alguma atividade, forem, não importa, diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Compaixão na prática, irmãos. O que seria essa compaixão de uma forma prática para a gente poder entender melhor? Por exemplo, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, você oferecer orientações às pessoas, já é uma manifestação de compaixão. Quando você está orientando as pessoas durante esse tempo que nós estamos atravessando, você já está demonstrando compaixão. Porque tem muita gente por aí que não sabe absolutamente nada, não tem orientação nenhuma, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, e cabe a quem sabe orientar. Então, se você tem discernimento, se você tem alguma coisa, compartilhe esse conhecimento que você tem com aquele que não tem. Veja que a nossa igreja tem trabalhado desde o início de uma forma holística, integral, não só no espiritual, mas também atendendo às necessidades físicas das pessoas, as necessidades gerais das pessoas. Nós temos que socorrer os enlutados, por exemplo, não é? Então, nas orientações, nós saímos no início da pandemia, né? E até agora não paramos de fazer isso. Nós ajudamos pessoas, distribuímos máscara, distribuímos álcool em gel, não é? O que mais que a gente fez? Nós oferecemos para os membros da igreja uma espécie de consultoria. Nós conversamos, né, com uma irmã aqui da igreja que tem uma prima que é muito solícita, que é médica, e aí foi com a Aline que nós conversamos, né? E ela deu uma orientação para os membros da igreja que estavam precisando numa época que não se sabia nada sobre a doença. Pouco se sabia sobre a enfermidade. Nós começamos a oferecer orientação. E sem falar daquilo que os irmãos já sabem, sobre alimentos que nós temos distribuído à população. Aquele oxímetro, aquele aparelhinho, tem salvado a vida de alguns aqui na nossa igreja. Porque eu fico pensando, por que será que os médicos não falam que a pessoa deveria verificar a oxigenação, a oxigenação dela, a saturação dela, todo dia, se ela estiver com Covid? Não se fala isso. Mas é algo que tem que ser feito, não é? Não é que eu estou dizendo que nem todos falam. Alguns falam, mas a maioria não fala. Até porque a pessoa, de repente, não vai ter dinheiro para comprar um aparelhinho daquele. Então a igreja comprou 5 para emprestar para os membros. E estávamos ouvindo aqui a experiência da Gisele contando na vigília de oração sexta-feira, que um desses aparelhinhos salvou
a vida da mãe dela, porque quando verificou que a saturação caiu e cai de repente, cai bruscamente, se a pessoa não for socorrida rapidamente, ela morre em casa. Mas não se quase, eu não tenho ouvido falar nisso. E uma coisa tão importante quanto tomar remédio. E a igreja tem feito por quê? Porque a igreja também é movida por compaixão. Quanta gente enlutada. Tem mensagem sobre luto para dar para as pessoas enlutadas. Nós temos, a igreja tem. Essa semana eu liguei para um pastor, alguns aqui sabem, no pastor que perdeu a esposa, e eu fiquei conversando com ele no telefone, e ele falou, e eu percebi que ele estava necessitado de falar. Você ligar para a pessoa que está enlutada, e não só no dia, mas depois, porque no dia tem um monte de gente para dizer, conta comigo. No dia tem um monte de gente para dizer, Deus te abençoe, meus pêsames. Não dá pêsames para ninguém que já está pesado, não, irmão. Fala, Deus te abençoe. O Espírito de Deus te console, te conforte. Dê um abraço. Não dê pêsames, não. Né? Aí passa aquele dia, todo mundo some. E a pessoa fica sozinha em casa. Então, quando você liga, você ouve a pessoa, você está demonstrando o quê? Compaixão. Amém? Compaixão. Ligar e orar com alguém. Outro dia eu recebi um telefonema e a pessoa disse assim, posso fazer uma oração com você? Posso orar por você? A pessoa assim, ligou aleatoriamente. E aí eu fui conversando com a pessoa e de repente eu percebi que ela era testemunha de Jeová. Então veja, você, como discípulo de Jesus Cristo, tem que manifestar as mesmas obras. Jesus se movia por íntima compaixão. Nós temos que perseverar na compaixão também. E outra coisa, partilhar a mensagem da salvação. É a maior atitude de compaixão que eu e você podemos manifestar nesses dias maus. Compartilhar a mensagem da salvação. Porque, afinal de contas, meu irmão, você está salvo. Mas quantos ainda não estão? Você tem certeza da salvação, mas quantos ainda não têm? Quantos estão dormindo na insegurança? Especialmente aquelas pessoas que estão doentes. As pessoas, parentes daqueles que estão doentes. Irmão, uma palavrinha sua pode aliviar o sofrimento da outra pessoa. Uma palavra, uma oração simples pode ajudar. Se oferecer para discipular alguém. Não é possível. Esses anos todos, às vezes eu fico pensando assim, por que o crente quer tanto saber, se ele não ensina também? Se ele não quer ensinar? Hã? Tem gente que só quer ensinar se for para aparecer. Ah, se eu for para ser professor da classe de escola dominical, pode contar comigo. Aí para pegar 5 ou 10 não crentes, não pode não? Porque teve um domingo desses aí que eu falei assim, ó, nós estamos aí com várias pessoas que aceitaram estudar a palavra de Deus. Procure o pastor Vinícius, dê o seu nome para o pastor Vinícius, dê o seu nome para a Priscila, ou dê o seu nome para o pastor Felipe, ou dê o seu nome para o Aguinaldo. E quando eu fui ver, quantos deram o nome, Priscila? Duas pessoas. 2 pessoas deram o nome. Cadê a compaixão, irmão? Cadê a compaixão? Ah, pastor, eu não sei. Sabe sim, você que não sabe que sabe.
Abre a tua boca, o Senhor enche. Então, tem apostila, só lê a apostila com a pessoa. Você sabe ler? Sei, então. É uma pessoa que não sabe nada. Você sabe que foi o pecado que nos afastou de Deus? Você sabe que por meios próprios, por boas obras, por boas ações, por honestidade, por merecimento próprio, ninguém chega até Deus, sabe? Você sabe que o único caminho de salvação é Jesus, sabe? Você sabe que Jesus, Ele veio e morreu numa cruz, pagou pelos teus pecados, sabe? Então você sabe evangelizar. É só dizer isso. Você sabe que é necessário que a pessoa o receba como Senhor e Salvador? Então você sabe evangelizar. Como é que não sabe? Para que você quer estudar tanto? Comece a compartilhar o básico do básico com alguém que não sabe nada. E você vai se sentir bem, inclusive. Uma das coisas que as pessoas que estão trabalhando aqui durante a semana, segunda, quarta e sábado, distribuindo aqui legumes, nosso time de voluntários aqui, graças a Deus, aumentou o número de voluntários, glória a Deus por isso, isso também é compaixão, gente trabalhando aí direto na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo outro, louvado seja Deus por isso, né? Comprando alimentos, montando cesta básica, distribuindo tudo isso, indo à casa das pessoas, tudo isso é compaixão. Não é? Mas uma das coisas que as pessoas têm dito é o seguinte: é tão bom servir, é tão bom se sentir útil, ajudar uma pessoa necessitada. Então, meu irmão, não fica só no seu mundinho, demonstre a compaixão pelas pessoas, faça como Jesus fez. Por que eu estou dizendo que compartilhar o evangelho com outra pessoa é a maior atitude de compaixão? Porque define a eternidade da pessoa. Define a eternidade da pessoa. Depois que ela parte, diz a palavra do Senhor que segue-se o juízo. A pessoa, depois que sai desse mundo, ela não vai para um outro corpo. Depois que a pessoa sai desse mundo, ela não volta de novo. Segue-se o juízo depois da morte. É céu ou inferno. Então, quando você compartilha o evangelho com alguém, a pessoa recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ontem eu liguei para uma pessoa e falei com ela. Eu falei, não é por merecimento, sabe? A pessoa disse assim: ore por mim e pela minha família. Eu não sou merecedor de nada, eu não mereço. Ele estava dizendo que ele não merecia nem oração. Ele estava dizendo, eu não mereço, mas se o Senhor não quiser orar por mim, ore pelo menos para Deus ter misericórdia da minha família. Olha o pensamento. Eu falei, claro que eu vou orar por você. Liguei para ele, orei com ele e falei assim, olha, você precisa entender o seguinte: não é por merecimento, é pela graça. A vida eterna é de graça. Ninguém merece nada. Se nós achássemos que chegaríamos aos céus pelos nossos merecimentos, ninguém chegaria. Ninguém chegaria, porque ninguém merece. Se você colocar que chegaríamos aos céus pelos nossos merecimentos, ninguém chegaria. Ninguém chegaria, porque ninguém merece. Se você colocar isso aí numa balança, é só colocar, de um lado você coloca as coisas boas que você faz, do outro lado você coloca as coisas ruins, e não só as coisas ruins, você coloca também as coisas boas que você não faz, que você deveria fazer e não faz. Ninguém resiste a isso. Todo mundo sai perdendo nessa balança. E para a gente chegar na presença de Deus e viver eternamente com Deus, pelos nossos méritos, a gente teria que tirar nota 10 na prova. Isso significa o seguinte: não errar nada, quem sabe?
Para você tirar 10 numa nota, numa prova, você precisa acertar tudo, não errar nada. Aí eu te pergunto, quem é que tira 10 na prova de Deus? Quem? Uma vez eu fiz essa pergunta na classe de iniciantes, o pessoal ficou assim, você acha que é possível tirar 10? Aí, não, eu disse assim, e o pastor? Aí eles disseram, o pastor não sei. O pastor também. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Lamentavelmente, uma verdade. É lamentável, mas é verdade. Vai ter gente que vai chegar lá no inferno, vai ver muitos pastores no inferno. O quê? O pastor fulano por aqui? Ai, meu Deus! Sem julgar ninguém, meu irmão. Mas eu fico pensando num pastor que chega e diz que está orando pela morte do Gustavo, como é o nome dele? Paulo Gustavo. Um pastor que chega e diz que está orando para o Paulo Gustavo morrer. Será que esse cara entendeu o Evangelho? Será que ele entendeu o que é o Evangelho? Ora, se uma pessoa não entendeu o Evangelho, pode ser até pastor, meu irmão. Quando morrer, se não se arrepender, se não entender o arrependimento, a salvação pela graça, receber Jesus como Senhor e Salvador, entender que é só pela graça de Jesus que nós chegaremos lá, vai para o 5º andar do inferno, meu querido. Tu acha o quê? Que tem gente que vai dar carteirada lá no céu? Tu acha que vai chegar alguém lá e vai dizer assim, é que? Já viu o policial americano? Quando chega numa determinada área, mas se foi do FBI, ele chega assim, abre a carteira, o pessoal sai da frente e ele passa. Tem gente que pensa que vai chegar assim no céu também. Aliás, tem até carteirinha de crente, sabia? Sabia que tem gente que tem carteirinha de crente? Uma vez me perguntaram, mas pastor, aqui na igreja não tem carteirinha não? Eu falei, aqui não. Mas eu tenho que ter carteira de pastor. Uma vez eu cheguei numa igreja, eu nem sei se eu estou com carteira de pastor aqui, eu acho que nem estou. Estou a perigo. Eu cheguei numa igreja, eu ia pregar na igreja. Aí o diácono chega na porta e diz assim, pois não, eu falei assim, eu sou o pregador da noite. Eu falei, você é o pregador? Como é o seu nome? Eu falei, João Luiz, aí, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Sua carteira, por favor. Ainda bem que a carteira estava no bolso. Peguei e dei a carteira. O diácono levou minha carteira lá no púlpito, entregou na mão do pastor presidente. O pastor presidente chamou, pegou a minha carteira, me chamou. Eu disse, não, eu quero ficar sentado aqui mesmo. O diácono foi lá. Não, eu quero ficar sentado aqui mesmo, eu quero ficar aqui. Não, meu irmão, não. Não, meu irmão, posso ficar aqui? Por favor, pastor, por favor. Eu tive que ir lá para frente. Porque tem umas igrejas por aí que tem um povo para lá e um povo para cá, já viu? Né? É engraçado, né? O pregador tem que pregar 360 graus, né? Mas isso não importa, isso é só método, né? Então, meu irmão, veja, não adianta que ninguém vai dar carteirada na entrada. Pelo contrário, eu tenho até vontade, se eu chegar lá na presença do Gabriel, Deus mandar eu falar com o Gabriel alguma coisa sobre os membros da igreja, eu vou até pedir para ele o seguinte, né? Dá para me chamar quando vier cada membro da minha igreja aqui na entrada? Se for possível, dá para me chamar? Porque se tiver um quartinho do castigo, vai ter uns membros que eu vou dizer assim, leva esse, leva. Vai entrar, mas por mim toma uma coça antes. Uns irritantes que ficam atrapalhando.
falando bobagem. O mendigo não cresce. Está trocentos anos na igreja, não anda. É aquilo que a palavra do Senhor diz assim: aprendem sempre. Já leu esse versículo na Bíblia? Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Já leu isso na sua Bíblia? Só aprende, a cabeça está desse tamanho. Mas a prática, zero. Pisa no calo dele para tu ver quem ele é. Hã? Ainda tem uns que dizem: o roda é minha baiana. É, tu está mais para baiana mesmo. Se depender de mim, toma uma coça na entrada, se eu for antes de você. Ai, pastor, você está falando de compaixão. Por compaixão você vai entrar, irmão. É um mandado para todo crente, irmão. Compartilhar o evangelho é para todos, não é só para o pastor. Tem gente que diz: pastor, eu convidei um vizinho para ir na igreja, quando eu chegar lá eu vou apresentar para o senhor, pregar para ele. Por que não prega você? Fala você, Deus colocou essa vida no teu caminho para você ganhar para Ele. Olha o que Billy Graham disse. Filipe foi o único na Bíblia a ser chamado de evangelista, e ele era diácono. O Filipe não era pastor, o maior evangelista de todos os tempos. Sabe o que Reinhard Bonk falou? Reinhard Bonk disse que não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do doente. Ó, isso é forte. Não anunciar o evangelho, é melhor trocar a palavra para anunciar, porque quando eu falo pregar, tem gente que acha que tem que saber, para poder comunicar o evangelho, ele tem que saber fazer um sermão. Então, como ele não sabe fazer um sermão, ele diz: eu não sei pregar. Né? Mas é anunciar o evangelho numa conversa. Você anuncia o evangelho. Eu estava uma vez descendo uma rua perto da minha casa, um senhor de cabelo grisalho me para assim e diz assim: ei, chega aqui. Ele não me conhecia, nem eu conhecia ele, mas vizinho do bairro. Ele veio e disse assim: chega aqui, olha que estrela bonita aquela lá. Eu olhei assim e falei assim: rapaz, o Criador é tremendo, hein? Ali já foi a porta. Ali já foi a porta aberta. Eu falei: ainda tem gente que não acredita em Deus, não é verdade? Numa conversa, fala, abre a boca e fala. A palavra do Senhor diz assim: abra a boca e Deus falou, eu a encherei. Se disponha. Essa a única coisa que você tem que fazer é dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E o Senhor até hoje está perguntando: quem enviarei? Quem há de ir? Ir não é para longe não, irmão. Pode ser na sua vizinhança. Tenha compaixão das pessoas. Anuncie o evangelho integralmente. Isso é compaixão. Ah, meu irmão, quantas pessoas que você anunciou o evangelho vão querer te carregar no colo quando chegar lá na eternidade? Hein? Quantas pessoas vão dizer: foi ele? Quantas pessoas vão poder dizer: foi ela? Foi por causa dele. Deus usou essa pessoa para falar do seu amor por mim. Compaixão. Amém?